tem uma coisa que é bem importante. Não dá para a gente querer implantar muitos protocolos ao mesmo tempo. Porque o cara que está sobrecarregado é o mesmo. O cara que vai ter que lembrar de 500 coisas ao mesmo tempo é o mesmo. Lembra que foco né, que manter foco, manter concentração já é difícil. Se eu já gasto mais energia para fazer uma coisa nova. Imagina fazendo 3 protocolos novos, 3 rotinas novas, sabendo que eu estou num ambiente que vai me levar a errar. Gente, olha a pressão que a gente está colocando em cima dos nossos colaboradores. Vamos ser realistas. Eu sei que tem muita gente assistindo aqui que é da assistência, mas principalmente conforme a gente vai subindo assim no nível hierárquico e vai tomando as decisões atrás da mesa, a gente vai ficando muito distante, muito mais distante dessa realidade. E aí a chance da gente tomar uma decisão que pode comprometer, jogar contra a todo esse processo de motivação e de engajamento é maior, né? E a gente precisa considerar isso. E é interessante, por quê? Lembra que a gente falou lembra que eu falei para vocês que dentro das necessidades básicas do ser humano tinha a necessidade de ter uma escuta, né, na essência e de se sentir pertencente? Essas são as duas necessidades que precisam ser trabalhadas sobre a perspectiva emocional. Então, por isso que é interessante formar times para a gente conseguir implantar os protocolos, principalmente os de segurança. Por quê? Porque a gente traz pessoas que estão mais próximas de quem está lá na ponta. Eu não vou escolher para o time de cirurgia segura o gestor da internação clínica, né? Não faz sentido esse cara defender um protocolo de cirurgia segura. Vai fazer sentido se eu tiver um médico cirurgião, um enfermeiro que tenha, que seja reconhecido pela equipe como um cara comprometido, engajado, né? E ele não precisa ser líder de nada, né? O que é interessante? Interessante que o time de protocolos de segurança sejam pessoas que são reconhecidas pelos seus pares como profissionais bons, né? Competentes e com habilidades, né? E que façam o meio de campo. Por quê? Porque o ser humano, e aí vamos lá de novo no nosso cérebro das cavernas, a gente precisa ter em quem se espelhar. E a gente precisa se sentir pertencente. Então, assim, se eu começo a enxergar outras pessoas que eu conheço, que eu respeito, que também executam trabalho semelhante ao meu, que estão mudando de comportamento, que estão mudando a forma de trabalhar, eu começo a me questionar também. Por que eu não vou mudar? Então, o time, ele serve como um motivador e um defensor desse protocolo. Por quê? Esses caras participam da elaboração, participam da implementação, e a hora que vem um colaborador questionar, é muito mais fácil para o enfermeiro que participou ali da elaboração do protocolo, defender aquele protocolo ou ouvir a sugestão ou a crítica que aquele profissional tem e fazer essa via de mão dupla de comunicação. Porque, às vezes, o gestor, o gerente da área, o responsável lá pelo protocolo em si, é um cara que está muito distante, que não vai estar ali todo dia para ouvir essas questões. E, às vezes, as questões são pertinentes, né? E essa é uma outra coisa que a gente não pode esquecer. As questões relacionadas às dificuldades de utilização dos protocolos, muitas vezes fazem todo sentido. Então, a gente precisa trabalhar o quê? Ouvir esses colaboradores, tanto na implementação, mesmo no momento de resistência, tá certo? Até a resistência faz parte, só que a gente precisa atender o quê? As necessidades básicas do ser humano. Ele quer ser ouvido. A gente sabe que ele vai resistir, a gente sabe que nós vamos trabalhar milhões de estratégias até que ele ceda e cumpra, mas a gente precisa ouvi-lo. Se a gente não ouvir, a gente já botou a barreira de cara.
E aí a gente pode gerar um exército que vai jogar contra o protocolo, quando na verdade era ouvir o que ele tinha para falar. E às vezes são coisas até que fazem que a gente pode buscar melhorar no protocolo. Isso é lidar com a parte emocional, tá? Então, assim, vamos entender que vai ter resistência, mas a gente precisa escutar esses colaboradores. É interessante que a gente tenha uma equipe que represente o protocolo para poder argumentar, contra-argumentar e trazer e levar essas informações e fazer assim essa escuta, né? E gerar esse senso de pertencimento. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é como se a gente produzir, a gente quer gerar um efeito de manada, mas é um efeito de manada para o bom sentido, né? Então a gente vai o quê? Conquistando cada vez mais pessoas para executar aquela prática.